Mas a palavra de Deus diz que nós não somos desse mundo. Eu creio que Deus ama especialmente esse mundo, por tudo aquilo que leio na Bíblia. Mas eu respondi para aquele meu amigo: mas eu quero dizer para você o seguinte: você tem razão, nós não somos desse mundo mesmo. Mas eu queria dizer para você que mesmo não sendo desse mundo, nós não estamos aqui a passeio, porque Deus tem uma expectativa de que nós transformemos esse mundo. Deus tem uma expectativa de que nós impactemos esse mundo. Deus tem uma expectativa de que nós brilhemos nesse mundo. Deus tem uma expectativa que nós brilhemos de maneira tão intensa, de que nós não mais sejamos vistos, que as pessoas não mais enxerguem a gente, enxerguem a vida dele em nós. Agora, como é que a gente impacta esse mundo? Como é que a gente muda esse mundo? Como é que a gente subverte esse mundo, que é o mundo da violência, que é o mundo da corrupção, que é o mundo da solidão, que é o mundo dos relacionamentos descartáveis, que é o mundo da degradação ambiental, que é o mundo do homem afastado de Deus, que é o mundo do homem que prefere viver sozinho, autônomo, independente de Deus? Como é que a gente impacta esse mundo? Como é que a gente transforma esse mundo? Como é que a gente brilha nesse mundo? Para que a glória de Deus se estenda a esse mundo. Para mim, de duas maneiras. De duas maneiras. Como é que a gente reflete Deus para esse mundo? De duas maneiras, que é o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje pela manhã. A primeira maneira, a gente impacta esse mundo, que é alvo do amor de Deus, segundo aquilo que leio aqui no texto bíblico, registrado em Mateus capítulo 5, versículo 16, a gente impacta esse mundo, a gente brilha para esse mundo, sendo gente de boas obras. Sendo gente de boas obras. Sendo gente de boas obras. Brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles, ouvindo os discursos de vocês, ouvindo as músicas de vocês, lendo os livros de vocês, para que eles, vendo as boas obras de vocês, olhem para vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Interessante que na nossa tradição evangélica, muitas vezes quando se fala em boas obras, para muita gente parece palavrão. Boas obras? E que papo é esse? O Júnior tá de espírita aí hoje. Boas obras? Que papo é esse? Eu sou da fé, eu sou dos lugares espirituais, eu sou do mapeamento espiritual da batalha. O apóstolo Tiago dizia: a fé sem obras é morta. Morta. Fé a gente demonstra pelo jeito que a gente vive. E boas obras falam do estilo de vida da gente. Boas obras falam do jeito que a gente vive. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, que a gente tem que pensar, repensar e reavaliar todo dia. Se o seu estilo de vida, se o jeito que você vive não incomoda ninguém, tem alguma coisa errada. Se a sua generosidade não incomoda, não constrange ninguém, tem alguma coisa errada. Se o seu interesse pelos outros não incomoda ninguém, tem alguma coisa errada. Se o seu desejo de justiça, se o seu padrão ético não incomoda ninguém, tem alguma coisa errada. Se o seu amor, se o seu estilo de vida amoroso, generoso, gentil, bondoso, de serviço, não incomoda ninguém, tem alguma coisa errada. Porque nós somos os da contracultura, não do moralismo, não da chatice. Nós somos os da contracultura. Num mundo onde o valor primordial é individualismo, onde todo mundo diz: ó, primeiro eu, depois eu,
sobrar alguma coisinha aos outros. A grande proposta da fé cristã é inverter essa lógica. Primeiro Deus, depois o meu irmão, depois eu. Se essa não é a nossa lógica, a gente não incomoda o mundo. Gente de boas obras transforma o mundo. Gente de boas obras reflete a glória de Deus para o mundo. Porque boas obras, como eu disse, falam do estilo de vida, falam da nossa vida, falam do chão da vida cristã, falam do chão do cotidiano da nossa vida. E como parece que tantas vezes é difícil a gente lembrar do cotidiano da nossa vida. Boas obras falam dessas coisas. Boa obra fala de vivermos de uma maneira que a gente reflita a vida de Cristo. Vivermos de uma maneira que a gente reflita a vida de Cristo. E o que é boa obra? Tem um monte de coisa que é boa obra. Boa obra: cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe, cuidar do seu avô, cuidar da sua avó, se lembrar de dar um abraço no seu avô que está doente, se lembrar de visitar a sua avó que você não vê há tantos anos. Boa obra: mostrar interesse por eles, não ser respondão, não ser mala. Boa obra. Não ser mal-humorado. Boa obra. Já é um bom começo. Tem gente que confunde, né? Ser cristão com mau humor. O cara acha: não, eu sou sério com Deus. Mas por que você tem essa cara de mala? Não, eu sou sério com Deus, não é, cara? Tem gente que é assim. Boa obra. Ser generoso. Boa obra. Evangelizar. Boa obra. Ir ao G100. Boa obra. Levar amigos ao G100. Boa obra. Ensinar alguém a ler. Boa obra. Excelente obra. Alguém aqui já teve a experiência maravilhosa de ensinar alguém a ler? Alguém já teve? Várias pessoas tiveram. Não é maravilhoso? A gente vê dali diante de nós alguém descobrir e redescobrir o mundo. Eu me lembro, alguns anos atrás, num dos programas da Fundação, num programa de alfabetização, uma senhora de 80 anos, a Patrícia estava lá. No dia da formatura a gente foi entregar um diploma. Ela chorava como criança. É o primeiro diploma que eu recebo na minha vida. E aí ela foi falar do que era a experiência de aprender a ler depois dos 80 anos. Ela falou: vocês não sabem o que está acontecendo. Vocês não sabem. Eu agora posso tomar ônibus sozinho, porque antes eu não sabia ler a plaqueta do ônibus. Imagina o impacto de uma boa obra na vida de alguém. Boa obra. Boa obra: ser voluntário. Boa obra: votar. Boa obra: se divertir. Boa obra: cuidar dos recursos da natureza que Deus nos colocou à disposição. Tem uma ótima obra, essa não é boa, uma ótima obra que você pode fazer todo dia. Que a gente acha que boa obra são coisas espetaculares. Boa obra é a vida cotidiana, é uma vida cotidiana que reflete a vida de Cristo. Se preocupar com a natureza, com a criação, faz parte da vida cristã. A gente sabe que os recursos do nosso mundo, os recursos naturais, estão se esgotando. Se a gente mantiver esse ritmo de consumo, em alguns anos o planeta vai entrar em colapso. Está aí o aquecimento global, a gente sabe disso. E quais são as boas obras que nós estamos fazendo para evitar que isso aconteça? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me envolver com o Greenpeace, eu tenho que me envolver num grande movimento de preservação ambiental, tenho que fazer alguma coisa assim? Não. Se quiser, será uma ótima obra, mas não. Você pode começar fechando a torneira em casa na hora que você está fazendo a barba, fechando a torneira na hora que você está escovando o dente,
diminuindo o tempo do banho, apagando a luz quando você sai da sala, desligando o computador quando você não vai mais usar. Tudo isso é boa obra. Por que boa obra? Que você está contribuindo para preservar a criação de Deus, os recursos que Deus colocou à nossa e à sua disposição. Só fazendo um parênteses aqui, queridos, guardem uma coisa, eu estou falando aqui com um público de jovens, guardem uma coisa, eu estou absolutamente convencido que a experiência de conversão passa por três conexões. Quantas conexões? 3. Quando a gente se converte, a gente restabelece o nosso relacionamento com Deus. Aquele relacionamento que era de separação passa agora de ser de devoção, de adoração ao Senhor. Mas a gente tem uma segunda conexão. A gente se reconecta com Deus, mas a gente se reconecta com o próximo. Nossa relação antes da conversão era de individualismo, de egoísmo. Ela passa a ser uma relação com o próximo, de interesse, de amor e de serviço. Com Deus, com o próximo, de amor e de serviço, e com a criação, com o meio ambiente de preservação. Mas o que isso tem a ver com Deus? Tem tudo a ver com a vida espiritual, porque tudo é espiritual. A terra, diz o salmista, a terra e sua plenitude pertencem ao Senhor. Que aliás, quem melhor do que os seus filhos para cuidarem dos recursos que estão aí? Viver é uma boa obra. Viver refletindo a vida de Jesus em nós, boa obra. Quem se preocupa com isso é gente que ganhou uma nova consciência, gente que ganhou um novo coração. Porque se não for, que diferença temos nós desses que estão lá fora? Se não for, que diferença faz o fato da gente ter fé? Ou pior, que fé é essa que não nos move nessa direção? Gente de boas obras muda o mundo. Gente de boas obras é um instrumento que Deus usa para amar esse mundo. Gente de boas obras olha mais para a terra que para os céus. Aliás, gente de boas obras diz o seguinte: Pai querido, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita aí nos céus. Pai, faz a tua vontade aqui. Pai, mostra os teus frutos aqui. Pai, dá-me um coração compassivo. Pai, dá-me um coração interessado, um coração que ama o próximo. Que a tua vontade seja feita aqui como ela é feita aí. Pai, vem para cá. Porque tem um monte de gente indo na direção contrária. Tem um monte de gente que não vê a hora de ir para lá. Deus nos colocou aqui, está todo mundo dizendo o seguinte: o mundo vai acabar daqui 6 meses, hein? Aliás, podia ter acabado um pouquinho mais rápido, porque eu não vejo a hora de ir para o céu. Não! Quem está fazendo isso está falando: Deus me leva, Deus me leva. Deus está olhando e falando: não, fica aí. Eu quero que você seja a bênção aí. Brilhe aí diante dos homens, para que eles me encontrem, para que eles me vejam. Fique aí, transforme isso aí. Transforme esse mundo, porque eu fiz esse mundo se rebelou contra mim, mas eu amo esse mundo. E eu coloquei você, eu alcancei você, eu busquei você, eu escolhi você, para que você transformasse esse mundo num lugar muito mais parecido com o meu reino. É por isso que a gente está aqui. Aliás, não é à toa, eu vou fazer um levantamento. Não é à toa que a Bíblia, sabe quantas vezes a palavra a palavra terra aparece na Bíblia? 863 vezes. Sabe quantas vezes aparece a palavra céu? 494 vezes. Sabe quantas vezes aparece a palavra amor?